Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje. Lembrando que estamos com essa promoção junto à Casa do Saber, indico para vocês o curso da Sandra Vasconcelos, professora da USP de Literatura, para ler Ulisses, de James Joyce. E faço indicação aí pelo Dunker 10, em função da pergunta de hoje, recebida de Tuco Balboa. Olá, professor. Adoro seu canal. Você poderia, por gentileza, tecer comentários sobre a errância? Como se situa nas estruturas clínicas e como podemos percebê-la nas relações contemporâneas? Muito obrigado. Tuco, muito obrigado você por essa boa pergunta, né? Uma pergunta que remete a algo que é da ordem de um sintoma, né? Sem TH, mas também da ordem de um sintoma no sentido que Lacan propõe no seminário 23, né? Les symptômes, adotando então uma escritura antiga para essa palavra, né? Introduzindo um TH nessa palavra. E jogando então com a ideia de que a diferença entre um e outro é uma diferença apenas legível, né? Está na escrita, você tem que se remeter à escrita para poder entender, enfim, esse conceito que para muitos seria um conceito assim pós-estrutural, né? Há vários modelos dentro do Lacan para entender as estruturas clínicas, para entender as estruturas dos discursos, para entender a estrutura do ato, para entender o inconsciente estruturado como uma estrutura, como uma linguagem, né? Ou o desejo, o grafo desejo, né? Estruturado como, enfim, um conjunto de relações. Mas depois dessa longa viagem, né? Esse périplo estruturalista, o Lacan teria chegado numa espécie assim de esgotamento desse paradigma e recorrido ao final da sua obra a um modelo que você pode dizer assim, não é um tipo de estrutura, mas outros vão dizer não responde às propriedades elementares que a gente espera da estrutura. Vão ler lá para reconhecer o estruturalismo do Deleuze. Vocês vão ver que os borromianos não se encaixam muito bem, né, na ideia de jogo, na ideia de, você tem um grau zero da estrutura, você tem lugares e suas relações assim de copresença e covariância, você tem negatividade, você tem linearidade, você tem arbitrariedade, enfim, todas as propriedades que vão ser assim próprias das estruturas. Aí surge como um grande modelo o caso biográfico, né? Curioso que o Lacan tenha se dedicado a estudar James Joyce tanto do ponto de vista dos seus escritos, né? Principalmente o Ulisses, o retrato de um artista enquanto jovem, e o River Run, né? O Finnegan's Wake, né? E que tenha descoberto, talvez, na experiência desse autor, um sintoma, né? Ou seja, uma forma de sofrimento, mas também uma forma de identificação, uma forma de suportar estar no mundo, uma forma de lidar, né, com os três registros que constituem a experiência humana, né? Mais aí nesse momento definido pela sua relação, né? Em que eles formam um anel, um nó borromiano, de tal maneira que, agora você tem uma nova propriedade, que é a propriedade browniana, né? Que se você corta um dos anéis, os três se separam. Joyce e o problema da errância tem que ser encarado de um ponto de vista de pensar o sintoma como desamarração, ou como desenlace, ou como falso enlace, ou como erro de enlace entre real, simbólico e imaginário. Tem uma propriedade desse objeto, né, que o Lacan tenta converter ele para uma cadeia borromiana, mas uma cadeia borromiana é diferente de um anel borromiano, e parece que ele, ao final, não é muito bem sucedido. A ideia da errância, ela já aparece num dos seminários em que o Lacan está introduzindo esse modelo,
que é le nom du père, ou os não tolos vagueiam, né, conforme a tradução do Espaço Moebius lá de Salvador. Né? Le non dupe, os não patos, os não tolos, né, erram, né, e aquelas que não estariam, né, tolamente abonados, alienados ao inconsciente, elas teriam assim uma posição de errância no mundo, né? Justamente porque os patos, né, elas se localizam, né? Os patos, elas, e aí tem um jogo com o patológico, né? Os patos, eles têm um lugar, né? Eles têm uma espécie de ponto de referência, né? De pertencimento, que também é um lugar onde se alienam. Os não patos são aqueles que não têm lugar, e portanto estão numa posição diante do mundo e diante do real, do imaginário, do simbólico, de errância. E aí aparece duplo sentido para a ideia de errância. Errância vem de erro, né? A gente pode dizer assim, são aqueles que saíram do caminho. São os heréticos, né? São os heterodoxos, são aqueles que assim não estão seguindo ortodoxamente o caminho da verdade, né? Então o erro é uma das 3 negações da verdade, né? A gente teria também a ilusão, né? E a gente teria a falsidade, né? Ou a mentira. No fundo, a errância é uma dessas figuras do negativo, que o Lacan vai descobrir lá no final, nesse momento aí, meta-estrutural, onde vai dizer, ele está se referindo a uma atividade, né, bastante conhecida de um tipo de sujeito, vamos dizer assim, que está marcando a transição, né, da experiência da antiguidade para a experiência moderna, né, que está definido justamente pela errância, que é a loucura. A loucura na antiguidade, ela envolvia esse conjunto de práticas, né, que Foucault descreveu em História da Loucura, em que os loucos eram embarcados, né, nas estultíferas naves, né? Stultos é o que? Tolo, né? É o não tolo, o não dupe, né? As stultíferas naves era a nau dos loucos, tem essas representações aí do Bosch, né? E deixava-se então aquele navio errante aportar em algum lugar, e de lá os errantes então andavam, né, pela paisagem, sendo então incorporados culturalmente como uma espécie de emissários, né, uma espécie de portadores de uma verdade que vem de um outro mundo. Eram figuras, vamos dizer assim, de extrema reputabilidade social, né? Por ao mesmo tempo medo, receio. Por quê? Porque falavam línguas estranhas. E por outro, o fato de falar em línguas estranhas os aproximava da divindade, né? Então temos aí o sujeito errante como um sujeito de uma experiência trágica, né? Qual é a tragédia da loucura? Ela marca uma subjetividade sem lugar. Vamos pensar que isso para os antigos era gravíssimo, porque representava que você não tinha uma cidade de onde você vinha. Você não tinha uma genealogia ao qual você pertencia. Você não tinha uma linhagem que podia, vamos dizer assim, representar a sua história e garantir, então, a procedência da sua existência. Né? Vamos pensar a antiguidade como um espaço-tempo em que os servos da gleba estavam associados ao território, né? ao feudo, né? Onde os aristocratas eram definidos pela posse de uma determinada região, né, geográfica. A invenção da modernidade, e com ela o individualismo, o capitalismo, está ligado com assim, a promessa de que doravante a gente pode ser, então, todos nós errantes. Quer dizer, nós temos assim uma espécie de origem mítica, mas a nossa condição é de poder escolher o lugar para onde vamos, escolher o lugar em que queremos estar. Podemos mudar de status, né? Status quer dizer lugar social. Ou seja, essa ideia de mobilidade social, essa ideia de que você pode sair do campo e ir para a cidade, ela tem que ver justamente com o errante, né?
mas agora não no sentido do errado, do herético, né? Mas o errante no sentido andarilho. Então é o louco de rua, é o louco que está, vamos dizer assim, andando, né? Mas não mais como um portador da verdade, mas como um ente perigoso. Um ente que, se ele falar demais, se ele importunar demais, o que a gente vai fazer é recolhê-lo num antigo leprosário, silenciá-lo entre muros, colocá-lo por trás das grades, encerrá-lo. Por quê? Porque ele não é que ele está cometendo erros, né? Ele é desrazoado, ele não possui a razão, ele não é um sujeito nem um cidadão. Então essa ideia, né, do errante, da errância, ela é não só transestrutural, porque a gente pode ter perversos errantes, né? A gente pode ter neuróticos errantes, a gente pode ter psicóticos errantes, né? É um sintoma de outro tipo, é um sintoma ou transestrutural ou metaestrutural. Nesse seminário há uma aula especificamente dedicada a essa questão, esse tema da errância, que é a lição 1 de 13 de novembro de 1973, né? Ali ele brinca com a ideia de que esse nom du père é também le nom du père, o nome do pai, né? E isso tem implicações clínicas, porque a presença ou ausência, incidência ou não incidência, beiaram ou não beiaram do nome do pai é o que definia a principal distinção estrutural entre psicose, foraclusão e neurose, recalcamento do nome do pai. Aqui, então, ele está, ao mesmo tempo, voltando no tema do nome do pai e se desfazendo do problema do nome do pai. O nome do pai pode muito bem, né, ser esse ponto de articulação entre o erro, né, a condição de verdade do sujeito, e a errância, o lugar de onde ele veio. O lugar de onde veio quer dizer o quê? Que a neurose e a psicose, no fundo, são problemas, são condições derivadas das estruturas de parentesco, logo das estruturas de filiação. O que acontece com o Joyce, né? Joyce nascido aí na Irlanda, Joyce vai estudar na França, né? Joyce que vive como um vagabundo, né? Um vagueante, né? Que vive com roupas assim puídas, empoeiradas, gastas, né? Faminto, que vive andando de um lugar para o outro, né? Então a gente vê que na sua principal obra, né, Ulisses, o que ele conta? É a história de um personagem, né, Stephen Dedalus, que vai andando pela cidade de Dublin e realizando um périplo que repete e recapitula o périplo de Ulisses, né, personagem do Homero, que sai de Ítaca para ir a Troia e que, bom, no fundo é um personagem fundador da literatura ocidental. Então o Joyce, ele volta para Dublin e em Dublin reinicia uma espécie de conversação com o seu pai, que ela chama de um vagabundo. Que ela diz, bom, era um piguço, era um católico, era alguém que era como um outro tipo de errante, né, que é o Saint Thomas, né? Então, Saint Tomás de Aquino, por um lado, mas também a alusão aos santos errantes, né? Os santos que iam de um lugar para o outro, peregrinando, passando a mensagem de Jesus, né? Mas já testemunhando essa ideia ou do não pertencimento, ou de um outro tipo de pertencimento, né? Quer dizer, como é que nós vamos pensar essa subjetividade que não está, vamos dizer assim, sedentária, né? Uma subjetividade que é assim, nômade, né? Mas não é nômade por um acaso, é como o próprio Richard Ellman, né? O biógrafo do Joyce vai dizer, um exilado intencional, né? Alguém que se exila da sua pátria, da sua nação, mas não é porque alguém mandou ele sair, é porque essa é a condição dele, né? É a condição de não se sentir em casa em nenhum lugar.
Bom, mas o que vai aparecer então aí, né? Essa ideia, e essa é uma ideia extremamente contemporânea, né? Quer dizer, a gente tem errantes digitais, a gente tem errantes que passam a vida em navios, que passam a vida a andar pelas cidades, a gente tem errantes que são formas de subjetividade em que a gente vai acolher, vai escutar, mas não vai encontrar, né, aquela estrutura mais ou menos típica da neurose, da perversão também, às vezes da psicose, que é de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. Ou seja, a gente pergunta assim, mas qual é o seu objetivo, qual é o seu sentido, qual é a sua Bedeutung? E essa pergunta é meio sem sentido para essa pessoa. Quer dizer, não, eu só estou passando, eu só estou assim, num estado de andação, né? E aí, a dobradura é com a psicopatologia, né? Com o pathos, enquanto experiência de sofrimento no lugar, né? Pathos é essa modo de sofrer preferencial que um lugar me oferece, né? Pathos é essa, vamos dizer assim, fluxo sobre o sujeito de como ele se interpreta em lugar, em posição, em espaço. Bom, essas subjetividades, elas têm um precedente, né, nas estruturas dissociativas, né, naquelas que recebem, por exemplo, ordens para continuar andando, né, ordens para continuar fugindo. Né? Ordens são vozes, às vezes, alucinadas, alucinatórias, né? Que fazem, né, uma espécie de andação. Quando isso acontece na criança, ou quando isso acontece em espaços mais ou menos restritos, isso tem um nome em psicopatologia que chama deambulação. Né? A criança está deambulando, ela está andando em círculos, por exemplo, né? E que se associa justamente com a psicose. Mas não é todo psicótico, e a ideia do Lacan, que o Joyce não era exatamente psicótico, ele tinha escapado à loucura, mas qual loucura? Essa loucura da errância, a partir de duas coisas, né? De duas experiências, talvez de três. Primeira é essa relação que ele tinha com Dublin, com o pai, com a Irlanda. E vamos lembrar que a Irlanda era a primeira colônia inglesa, né? Ou seja, um lugar que falava uma língua que não era sua. A língua inglesa é um fato de colonização, né? Em relação ao gaélico, em relação às populações primitivas e do irlandês, que existe que é uma língua anterior, né? Então você tem ali uma experiência de colonização pela língua brutal. O segundo fato é que Joyce encontra uma espécie de referência móvel, de referência a qual ele vai se fixar agudamente, que é Nora, sua esposa. Tá? Com quem ele troca cartas obscenas, com quem a relação é às vezes violenta, mas que tem assim uma espécie de amor de possessão e que faz função de orientação para ele. Terceira solução, vamos dizer assim, que ele encontra, e é a solução que o Lacan vai enfatizar, é dizer assim, olha, nessa situação ele criou-se um lugar. Ele inventou-se um lugar, e esse lugar é a literatura. Né? E esse lugar é uma literatura feita de uma outra maneira. Né? Por exemplo, Finnegan's Wake, né? O sonho, né? O sonho da desaparição, do fim do mundo, né? E da retomada do mundo, a partir do awake, né? do despertar. Uma retomada que é feita a partir da combinação de 65 línguas diferentes. O que é isso? Né? O Joyce ficava fuçando no lixo, lendo receitas velhas, propagandas, à procura de palavras. Ou seja, ele também tinha uma errância discursiva, que é o que ele consegue trazer, então, para os seus trabalhos e se torna, então, um grande inventor de neologismos, que se torna alguém que usa, né, a técnica do enquadramento do significante com a imagem que ele corresponde, né, com a técnica da tensão e dissociação entre significante e letra o tempo todo, né, e que vai dizer então para o Lacan, olha, nós temos aqui um outro tipo de subjetividade, nós temos uma subjetividade que não é ponto de estofo,
né? Não é narrativa, no sentido de que tem uma história e daí de quando em quando eu ressignifico o passado e há pontos de oclusão, silenciamento, de soterramento do sentido, mas é uma espécie de espaço aberto, né? Em vez de círculos concêntricos, é uma espécie de colcha de retalhos, onde os saberes vão se organizando, mas em estrutura aberta. E essa estrutura aberta quer dizer, um não tolo, né? É aquele que não se deixa entrar na duperie, né? Que não é o pássaro papavo, né? O pateta, ou o poeta, que não é a fêmea nem o macho do papavo, né? La dupe, que é o avoado. Um avoado, né? A pergunta é sobre a errância contemporânea. O déficit, o transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade me parece ser uma forma de recorte, né? Uma forma de sofrimento em estrutura de errância, né? Em estrutura de aprisionamento, às vezes, num discurso do mestre, né? Ou seja, um discurso sem giro, um aprisionamento numa espécie de inquietude onde o próprio corpo não faz lugar, né? Não é um lugar de pertencimento, e onde você vai ter essa dupla, o cavaleiro errante, né, por um lado, e a iteração do errare, né? O erro que não faz aprender, né? O erro que não está do lado da ignorância. Vamos lembrar, né, lá no começo do Lacan, a gente tem as 3 paixões, né? Amor, o ódio e a ignorância, né? A ignorância é uma das figuras do erro. Daí a gente tem toda a discussão do falsos, né? Toda a discussão sobre a mentira, o mentiroso de Epimênides, eu estou dizendo que eu estou mentindo, então eu estou mentindo ou eu estou dizendo a verdade, né? Tem toda uma discussão dialética com a relação entre a falsidade e a mentira, né? Solução que engendra, né, as estruturas ficcionais, né, das quais, então, são molde para a verdade. Mas aqui é uma terceira coisa, né? Não é a ignorância, né, a paixão própria do desejo do analista, não é o falso e o mentiroso que dá a estrutura da verdade, mas é o erro e a errância, né? A ideia de que você pode estar numa espécie de costura indefinida, mas também de obra de si mesmo, né? De construção de si mesmo. Então, como fazer com essas estruturas errantes, né? Entender que com elas talvez a gente tenha que caminhar. Talvez a gente tenha que caminhar com elas pela cidade. Com elas talvez a gente tenha que inventar jogos errantes, né? Jogos sem fim. Que com elas a gente está às voltas com uma clínica da experiência da infinitude, né? Uma espécie de luta contra a série infinita, né? E como encontrar na série infinita momentos de erupção de sentido, momentos de presilha do sentido, né? Que fazem então daquele alienante viajante, né, alguém como o Walter Benjamin em Paris, né? E o seu incrível livro, né, As Passagens, onde ele vai se confrontando com a Paris da Belle Époque, com a Paris das passagens, né, onde você tem aquelas vitrines, onde você tem aquelas lojas, onde todos estão se sentindo ali numa espécie de estrangeiridade partilhada. Ou seja, fazer do viajante, do errante, um estrangeiro, né, que ele possa, vamos dizer assim, se situar e se interpretar na sua estrangeiridade, no seu Unheimlich, é uma direção da cura para esse sintoma. Ou seja, não me parece que é o melhor caminho, ou seja, assim, neurotizá-lo, incluí-lo numa estrutura falocêntrica, mostrar que a vida tem um sentido, né? Isso, quando acontece como uma espécie, assim, de ganho secundário, né? O principal é conseguir reduzir a angústia de estranhamento, né? A angústia de não ter lugar, sentir-se, né, vamos dizer assim, varrido de um lugar para o outro. Essa condição
por exemplo, né, vai levar o Joyce a morar em Trieste, né, morar na Suíça, morar na França, morar em Dublin, né, e de certa maneira se comportar como um resistente, né, como alguém que nas suas andanças está dizendo algo, né, está dizendo algo sobre o seu próprio lugar, que ela não é um Weltbürger, que ela não é um Bürgergesellschaft, ela não é um burguês, né? Por quê? Porque ele é uma espécie de livre sem lugar. Isso vai aparecer no Beckett, né? Um grande leitor do Joyce, né? As peças do Beckett são exemplos, né? desse funcionamento em errância. São exemplos de esse funcionamento em que grande medida vai se assim debater com as estruturas narrativas clássicas. Vai perguntar assim, mas além do cenário, do personagem, da ação, etc., onde é que está a voz? Onde é que está a dicção? Onde é que está as ressonâncias, né, que vão capturar o sujeito muito mais do que o sentido, o significado ou o conceito. Então temos aí o riverain, o ribeirinho, o riverano, que voltará a vir, o riveron, aqueles que sonham juntos, né? O river run, o rio que corre no trecho de um rio, no River Run, no Rio da Ana, o nome da protagonista, ou seja, uma série de insistências e iterações de pedaços, né, de ritornelos, de estribilhos, que vão tornando a leitura uma espécie assim de jorro, de fluxo de consciência, e não a apertação de significado. Para isso é preciso uma escuta nômade. Para isso é preciso uma escuta, vamos dizer assim, desagendada, né? Quer dizer, vem quando pode, vem quando quer, passa um tempo, acolhe-se aquele errante, como quer dizer, olha, aqui no consultório, aqui na nossa experiência, você tem um lugar para onde você pode voltar, né? Sempre e a qualquer hora. Então acho que me parece essa é uma experiência fundamental para a gente falar da clínica contemporânea das errâncias. Então é isso aí, um abraço errante desse nosso viajante permanente que é o Aqueronta Movendo.